Olá pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado pela audiência. Mais um Fala Carlão na prateleira de cima. Esse ano de 2025 chegando aqui no Fala Carlão. Vocês estão vendo aí a qualidade. A prateleira de cima, como eu falo, está sempre por aqui. Hoje, antes de apresentar meu convidado, que eu acho que 99,999% já conhece, eu quero aproveitar e mostrar para vocês a plataforma Agro Revenda, mostrar aqui a revista Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro, que apoia nosso programa. Então aqui, ó, essa já está dito. Agora eu quero, ao apresentar o meu convidado, eu quero colocar aqui, ó, uma frase que está aqui esse calendário do ano 2025, feito pelo Grupo Public, lá por conta da Semana Agroambiental. E eu entrevistei, agora já vou, o Daniel Vargas, meu queridíssimo amigo. Você tá bom, Daniel? Bom demais, Carlão. O Daniel disse aqui, ó, eu vou repetir a frase dele aqui: a grande tarefa e o grande desafio é que o Brasil se mobilize a partir de seu setor produtivo para definir a agenda que nós queremos que o mundo debata. Do contrário, nós vamos debater as ansiedades, os preconceitos e os desejos dos outros e não os nossos. A história que você falou uma vez para mim, né? Nós estamos aqui na boca de mais uma COP, a COP 30 aqui no Brasil. E uma vez eu aprendi com você, Daniel, você falava assim, o que a gente vai querer? A gente vai querer sentar numa mesa e comer o que o povo trouxer, ou a gente vai lá para a cozinha e vamos cozinhar a nossa pauta? Por uma feliz coincidência, a gente está gravando esse vídeo para vocês aqui em São Paulo, num restaurante que serve uma carne maravilhosa aqui em São Paulo. Daniel, obrigado pela gentileza. Você acabou de chegar, o Daniel está acabando de chegar aqui. Eu falava, ele separou essa data para mim aqui. Obrigado, viu, cara? Obrigado, Carlão. Sempre um privilégio conversar com você. Pois é, eu tirei essa frase aqui, falando de COP, falando dessa história do cozido aí, mas eu queria antes um pouquinho, eu vi um vídeo seu esses dias aí, onde ficou claro para mim que parece que assim, o mundo mudou. Eu, como sou mais desavisado, assim, menos estudioso do que você, a gente tem a tendência, talvez, e talvez se eu me incluo nisso, talvez uma parcela importante da audiência também, e eu vi muitos comentários a respeito disso, que o mundo mudou depois que o Trump, como é que fala? Depois que o Trump assumiu, eu estava lá, dia 20 de janeiro, faz pouco tempo, mas parece que não é bem assim. Eu queria saber de você, que avaliação, porque o mundo realmente mudou, mas eu queria entender um pouquinho de você, como é que é o seu diagnóstico? Bom, Carlão, eu acho que está todo mundo tentando entender os sinais do vento. A cada dia que passa, novas informações aparecem, novas decisões são tomadas pelo presidente Trump, novas reações no mundo. Então, cada análise ela tem o seu momento. Mas olhando um pouco mais a fundo, a gente percebe que existem algumas trajetórias de mudança que não começaram com o Trump, que já vinham avançando, mas que o Trump, digamos assim, deu o último empurrão ou um empurrão um pouco mais forte. A primeira dessas mudanças, Carlão, é que nos últimos 10 anos, a gente olhou para a agenda econômica internacional como se fosse uma agenda prioritariamente moral. É a agenda do combate aos riscos, para evitar os medos que vêm de uma economia que é estruturada em cima de problemas ambientais que podem provocar uma crise existencial no planeta. Medos que vêm do uso de tecnologias que, se não foram bem cuidadas, podem destruir a humanidade. Medos que vêm da discriminação com determinados grupos que, se não forem protegidos, podem ser sacrificados. E tudo isso meio que pavimentou as bases do diálogo entre os povos e dos fóruns internacionais. Em que pese o valor e a importância dessas agendas, o mundo começou a perceber que a maneira como elas são mobilizadas, muitas vezes é uma outra forma de dizer que hoje quem trabalha e quem produz vai ter que pagar um imposto. Uma taxa que constrange a capacidade produtiva de países e de regiões do mundo. E quando o mundo acorda para o que isso significa, ele começa a se perguntar: será que eu consigo avançar, crescer, garantir a segurança da minha economia, da minha população,
fazer com que o emprego e a qualidade das pessoas de vida aumente. Se a minha agenda é uma agenda apenas de imposição de restrições, e o que a gente está percebendo agora na Europa é uma espécie de lipoaspiração de um conjunto de decisões que foram tomadas nos últimos anos que hoje são vistas como imposição de custo sobre a economia. O Trump, ao assumir, mais ou menos a mesma coisa. Cria lá uma estrutura de eficiência governamental, segundo ele, cujo objetivo é retirar esses impostos na forma de restrições burocráticas. E o mundo começa a reagir diante disso. E agora nós começamos a nos perguntar qual é a agenda produtiva que deve organizar as economias nacionais. Se essa agenda será uma agenda que olhará para as virtudes e capacidades de cada país para projetá-las no mundo, ou se nós vamos continuar a debater apenas ou exclusivamente uma agenda de restrições morais que apenas constrange sem projetar a nossa economia para o futuro. Para trocar em miúdos aqui o que você está falando, assim, a sensação que eu tenho, você me corrige se eu tiver entendido mal. A impressão que dá é que, de repente, as pessoas começaram a fazer as contas e falaram assim, gente do céu, mas isso aqui eu não vou ter como pagar. Então, assim, e aí juntando isso com uma coisa que você falou na COP comigo esse ano, quer dizer, quando o Brasil foi na COP e anunciou lá uma NDC, o povo estava todo orgulhoso porque anunciou uma NDC super, vamos dizer assim, super agressiva. Essa superagressão, na verdade, está agredindo a própria economia, porque é a economia que vai pagar isso. Eu estou entendendo certo isso? Quem vai pagar a conta dessa história? E você falava, quem que vai pagar a conta da NDC brasileira? Eu acho que são 3 perguntas que surgem, Carlão, a partir dessa mudança no horizonte do debate. A primeira delas, você já anunciou. Quem vai pagar essa conta? Uma coisa é apresentar promessas, exigências, abstrações. A outra coisa é entender como é que isso toca o chão da realidade econômica num país. A segunda pergunta, Carlão, é quem é que está criando esse custo? Porque, na verdade, isso não cai do céu. Existe um conjunto de pessoas que são representantes de determinadas organizações, que participam de determinados fóruns, que acreditam que a criação destas obrigações e, portanto, custos é desejável. E a terceira pergunta é, nós queremos isso para nós? Agora, sobre a segunda pergunta sua, eu tenho a sensação de que parece que houve em um determinado momento, parece que houve uma espécie de unanimidade, assim, parece que o mundo, ou então as pessoas que pensavam diferente, falaram assim, se eu abrir a boca aqui, eu vou estar sendo crucificado. O resto da humanidade acordou? Eu acho, Carlão, sinceramente, que o que nós assistimos ao longo dos últimos anos foi uma espécie de captura de um debate muito importante para a humanidade e para o Brasil, em torno de uma narrativa muito particular. O problema climático e ambiental, pelo melhor conhecimento científico, é grave e gera perdas contínuas de produtividade e afeta, sobretudo, aqueles setores que são a indústria a céu aberto, como a realidade agrícola brasileira. E, portanto, nós, como um país que depende de uma natureza em equilíbrio para poder racionalizar o investimento, para poder organizar a nossa produção, para poder crescer, nos preocupamos com isso. O erro foi, a partir daqui, desdobrar a agenda climática para uma agenda de criminalização de determinados atores que muitas vezes, na verdade, são vítimas de um processo. Foi uma agenda de ignorância das virtudes da realidade produtiva brasileira. Olhando para a gente como se a gente fosse par do problema, quando, na verdade, nós sabemos que nós temos no Brasil condições ímpares que nenhum país do mundo tem de produzir alimento e energia de forma sustentável. Então, esse foi o primeiro e o desvio fundamental. E quando nós começamos a nos dar conta desse desvio de rota, é natural que a gente comece a se perguntar, será que não tem algo de errado nessa discussão? Ou quem é que está participando dessa discussão? E à medida em que o setor produtivo começa a perceber
e a colocar contrapontos nesse ambiente de discussões, inclusive nos fóruns internacionais. Sim, claro, como a COP. A gente começa, por um lado, a ver essa agenda climática como uma agenda que precisa ser adaptada, precisa ser reinterpretada e tropicalizada. Porque a partir daqui, nós passaremos a enxergá-la como ela deve ser. Para nós, uma necessidade, mas uma oportunidade, mas que exige, naturalmente, uma maneira diferente de tratá-la, de apresentá-la e reconhecê-la. O que significa, em última análise, Cavalo, olhar para o clima como uma oportunidade econômica de geração de renda e riqueza para quem produz bem feito, que é o que nós sabemos fazer. O que você acha que nós vamos ter que estar discutindo agora na COP30 em Belém? Como é que a gente coloca tudo isso que a gente acabou de falar aqui na mesa? Como é que isso vira a grande pauta da COP? Bom, Carlão, eu acho que naturalmente uma COP ela reúne interesses diversos, grupos de interesses variados, mas o país sede tem um espaço e um papel a cumprir. Sim. Ele oferece a agenda, ele media as conversas. A primeira questão e a questão-chave é se o Brasil vai querer, aproveitando a sua introdução, cozinhar a agenda dessa COP com caldo tropical, ou se nós vamos simplesmente ser um espaço, oferecer a mesa para os outros virem aqui debater o que eles bem entendem. Se nós formos assumir esse protagonismo, a primeira questão é: nós vamos colocar os desafios e as virtudes da produção de alimentos e de energia na nossa região do mundo como um modelo e como um espaço para ajudar a enfrentar problemas do planeta? Porque é uma maneira da gente entrar nessa discussão não para negar, não para restringir a agenda do clima, mas para dizer Sul global, África, América Latina, Sudeste Asiático, vocês merecem tratar a agenda climática com respeito. Mas para isso, nós precisamos também criar os espaços para a sua participação ser reconhecida e valorizada. Porque hoje, como acontece, é simplesmente uma definição de uma nota promissória e quem é que vai levar a conta para casa. E essa nota promissória fica cada vez... Bom, até os europeus já não estão gostando mais dessa nota promissória. Né? O europeu disse, devo, pago quando puder. E os Estados Unidos disse, não devo mais. É isso aí, gente. Ô, Daniel, se eu tivesse conversando com você lá no final da COP, eu acho que eu te fiz essa pergunta lá na COP29, mas agora eu vou fazer essa pergunta já pensando na nossa COP30. O que você, como brasileiro, como um pensador das nossas questões, o que você gostaria de estar falando, que decisão você gostaria de estar anunciando ou destacando lá no último dia da COP de Belém? O Brasil vai lançar o maior programa tropical de inovação científica para políticas de fomento a sementes, adaptação de solos no mundo tropical, para dobrar a produção e produtividade na próxima década. Esse foi o Daniel Vargas, né, o Daniel é meu guru, ele é o craque. Eu tô nesse negócio de COP e fui essa minha quarta COP por conta desse moço aqui, ele sabe disso. E, Daniel, obrigado por você ter topado essa prosa aqui, é sempre uma delícia e é sempre bom porque todo mundo vai ficar assim, nós queremos mais, Carlão, tudo certo, obrigado, viu, querido? Eu que agradeço, Carlão. Talvez, então, não na próxima década, nos próximos 5 anos. Sim. Porque é isso que vai ajudar a combater a insegurança alimentar no mundo, a garantir a segurança energética no planeta e fazer do Brasil um país que colabora, que reúne, que une, garantindo com isso paz, estabilidade, renda e riqueza, para nós e para o planeta. Maravilha, obrigado, Daniel. É isso aí, gente. Grande Fala Carlão com o Daniel Vargas. Daniel, que é professor, especialista no tema, está me ajudando uma barbaridade, dando a sua participação aqui nesse meu programa Fala Carlão. Quando eu falo que é prateleira de cima, é por conta disso, gente. Prateleira de cima é o grande Daniel Vargas. Obrigado, Daniel. Obrigado, Carlão. Um abraço. Fui!